Igreja, eu confesso a você que eu já fui abençoado estando aqui hoje, nessa noite, pastor, com o mover de Deus na vida dessa igreja, com tanta, com tanto amor e carinho e uma igreja cheia de vida que eu posso encontrar aqui neste lugar. Louvado seja Deus por cada membro, por cada família, por cada voluntário, por cada obreiro dessa casa, pastor. Desde que eu coloquei o meu carro ali, eu já fui abordado por um irmão que me trouxe para dentro, que me recebeu, né? Já fui lá atrás, já tinha uma reunião de homens, ali eles pararam a reunião e me cumprimentaram. Eu amo estar na igreja de Jesus, eu posso perceber o quanto o Espírito Santo de Deus está aqui, habita neste lugar. Esta igreja é morada, é casa de Deus. E quando eu digo que a igreja é casa de Deus, eu digo que eu e você, nós somos casa de Deus, casa de amor. O testemunho da irmã ali falou de uma casa de misericórdia. É isso que nós somos. E é tão bom quando a gente chega a uma igreja. Como pastor, nós vamos a algumas igrejas e nós nos perguntamos: Deus, por que e para que eu vim aqui? Mas há outras que a gente recebe de Deus uma resposta logo quando chega. E eu agradeço a Deus por estar aqui nessa noite. Avisei o meu bispo: bispo, estou indo à igreja lá em Porto Novo. Ele disse assim: que Deus te abençoe e te use naquele lugar. Bispo Robson é o meu bispo, é o meu pastor, Igreja de Nova Vida em Colubandê. Eu costumo dizer que eu estou lá com ele ajudando alguns dias e em outros atrapalhando, mas eu estou lá com ele, né? E igreja também é isso, né? O amor cobre multidão de pecados, o amor cobre os meus erros, né, diante dele, né? Erros que acontecem na casa do Pai, na igreja. Somos humanos, somos completos de erros e pecados, mas o amor, ele cobre multidão de pecados. E é o que eu vejo aqui nesta noite também, com uma igreja tão amada, tão especial na minha vida. Já é a terceira ou quarta vez que eu venho aqui, a terceira, né? Hoje a minha esposa viria, mas a nossa igreja, apesar de ser grande, ela tem algumas faltas em alguns setores da igreja, e na última hora não daria para esperar, porque alguns voluntários não puderam vir. Mas eu separei uma foto, e eu pedi ao Data Show que mostrasse a minha família para que a igreja pudesse conhecer. Pode mostrar? Eu já me emocionei demais aqui. Esse menino é um milagre de Deus. É um milagre na minha família. E por que eu me emociono quando eu olho para a minha família? Porque há uma missão a ser cumprida em pró da minha esposa e do meu filho. Há uma esposa que tem expectativas e necessidades ao meu respeito, há um filho que também tem necessidades, né? Como já dito aqui pelo pastor, foi citado alguns nomes que deixaram um legado em sua casa, em sua família, que continuam, mas também há um legado que nós deixaremos em nome de Jesus aqui neste lugar e na nossa casa. Posso ouvir um amém? Eu costumo dizer que toda vez que nós lemos a Bíblia também nos lê. Você consegue entender isso? Você consegue entender o quão grande é poder estar na casa do Senhor, como dito aqui, a escola bíblica dominical, e você poder ler a Bíblia e entender que o Espírito Santo está te lendo em relação àquilo que você está lendo. Se você aceita, se você rejeita, se o Espírito fala e te convence, mas você diz que não, né, fica ali meio que contrariado com aquela situação e não cumpre, com isso não se arrepende. Por isso, toda vez que você for ler a Bíblia, seja num culto, seja na igreja, seja na tua casa, lembre-se que toda vez que você lê a Bíblia, ela está te lendo. O Espírito Santo de Deus está sondando o seu coração, a sua alma, e vendo como você aceita ou rejeita a vontade do nosso Pai. Evangelho de João, capítulo 13, mesmo sentado, abra a sua Bíblia, a partir do verso 1.
João 13, 1. Diz assim o texto bíblico sagrado: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, eu quero só observar aqui, ele sabia que, humanamente falando, aquele era o momento mais difícil da sua vida, mas também o mais esperado. Era esse o momento que Jesus ele estava aqui a viver. E havendo amado os seus que estavam no mundo, a Bíblia vai dizer que ele amou-os até o fim. Enquanto ceavam, ou seja, estavam à mesa, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, ou seja, levantou-se da mesa, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Igreja, para mim, essa é uma das cenas mais chocantes do Novo Testamento, comparada a essa cena apenas, somente a cena da cruz. Assim eu entendo. Chegou, pois, verso 6, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, Pedro disse, lavás-me os pés a mim, ou seja, o Senhor lavar os meus pés? E respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Mais uma vez, Pedro insistiu, não entendeu, contrariou, não cumpriu naquele primeiro momento a vontade de Jesus. E replicou-lhe então, mais uma vez, disse Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, se é assim, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, ou seja, lava tudo, Jesus. E respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia, pois ele sabia quem o estava traindo, diz o verso 11. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o Senhor, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Feche os seus olhos. Jesus, a tua palavra está lida, uma linda palavra, um lindo exemplo, mas algo que precisamos como igreja nos lembrar a cada dia, para que e por que o Senhor aqui tem nos colocado. Pai, que nesta noite entendamos verdadeiramente, em totalidade, a tua vontade para cada homem, para cada mulher de Deus aqui neste lugar. Como esse testemunho no qual aqui foi dito, de um jovem rapaz que chega à igreja e hoje, depois de um tempo, apresenta, consagra a sua filha ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado, Senhor, ela é tua, ela será tua serva, o Senhor a usará da mesma forma que assim foi feito. Deus, que neste altar
vejamos outros a entender e a se entregar tudo, entregar a sua vida, entregar os seus talentos e lavar os pés, a começar pela sua casa, pelo cônjuge, pelos filhos, pelos pais, pelos avós, pelos patriarcas da família, pelas matriarcas, como aqui foi citado e já dito aqui nesta noite. Pai, em nome de Jesus, move-nos a tua vontade. Assim oramos, ó Pai. Amém e amém. Essa passagem de João, para mim, que acabei de ler aqui agora, ela é um escândalo do ponto de vista do que está a acontecer aqui nesta cena, nesta passagem. É tanto que, na nossa reflexão de hoje, ela tem diretamente a ver com Deus, mas que certamente podemos, como proposta nesta noite, ao meditar nesta palavra, nós podemos também entender que nós também temos que lavar os pés uns dos outros, como Jesus nos deixou aqui como exemplo. A proposta é que nós venhamos a compreender e também perceber que o Deus da Bíblia, neste no qual estamos aqui a ouvir a tua palavra, este Senhor, ele não se enquadra, ele não se adapta no senso comum, naquilo que pensamos, naquilo que queremos a respeito dele. Jesus, o Deus encarnado, ele nunca se preocupou em se adequar no que o sistema religioso daquele tempo ele determinava. E essa passagem aqui lida é uma cena que vem ao nosso coração, que vai rasgando, que vai diluindo toda a burocracia religiosa e aristocrática que vivia aquele tempo, mas que talvez vivam algumas igrejas ainda no nosso tempo. Aqui eu queria colocar no telão um quadro para nos ajudar. Aqui é a arte nos ajudando a interpretar a Bíblia. Esse quadro do século XIX, Jesus lavando então os pés de Pedro. Esse quadro é uma obra importantíssima de um pintor chamado Ford Brown. E tem aqui algumas coisas que nos ajudam a entender esse escândalo aqui que eu estou a dizer, essa radicalidade desse texto que tanto me abençoou e eu tenho certeza que também vai te abençoar. Se você prestar bem atenção, no início da passagem bíblica lida aqui, Pedro ainda não tinha compreensão. Na verdade, a compreensão que ele tinha era equivocada. Eu prefiro dizer assim, porque nós sempre achamos que entendemos, que temos compreensão bíblica, que entendemos o que Deus ele deseja para as nossas vidas, né? Mas aqui ele não aceita que Jesus lave os seus pés. Lembram disso no início da leitura da passagem? Pois é, aquele Pedro desesperado, que podemos ver aqui na leitura bíblica, aquele Pedro então precipitado, agora se você olhar para ele ali, ele se torna um homem aqui com uma imagem, uma figura, uma cena aqui contrita, entregue. Eu vejo isso ali, olha, meu Deus, arrependida em um ato de humildade, em um ato de obediência a Jesus, mesmo que ele não concordasse. Obediência diante de Deus, que começa a tornar o seu corpo, Jesus aqui, parte de um lava-pés. E lá no fundo tem outros discípulos, não sei se você consegue ver, um escuro ali, um pouco mais escuro, um ambiente mais difícil de se ver, mas ali, um deles com a mão assim na cabeça, ali a mãozinha dele ali, ó, na cabeça, não sei se você consegue ver os dedos dele, a mão. Eu entendo que, olhando para aquela imagem dele, ali ele está angustiado, ele está assustado com a cena que ele está vendo de Jesus, a ponto de não conseguir nem mesmo se dar conta do que estava acontecendo ali, igualzinho a nós. Eu estava ali ligado, desde o início desse culto.
Eu já cheguei aqui, eu vi o ministério de louvor, que eu pensei assim, isso não é ensaio, o culto já começou, eu estou atrasado, eu me enganei no horário. Foi tremendo. Era Deus falando, era Deus agindo. Depois veio um lindo louvor, mas muito mais do que lindo, cheio da presença do Espírito Santo. E eu fechando os meus olhos, eu senti o Espírito Santo passeando aqui neste lugar. Não sei se você assim sente, mas é o que eu sempre sinto quando eu exalto ao Senhor, um senso de adoração, de êxtase a Ele, de majestade tremenda sobre a minha vida. Aqui estava, e você, se estava ligado, chegou no horário, sabe do que eu estou dizendo. Nessa consagração também, dessa linda bebê, também tremendamente, podemos ver aqui o que Deus estava fazendo, mas às vezes nós não percebemos o quanto Deus tem agido. Aquele testemunho ali, meu Deus, até para contar, tem que ter coragem, tem que ter coração para aguentar, tem que ter vida com Deus para falar e abençoar as nossas vidas. Então, tanto que Deus já fez aqui nessa noite, mas esse que está ali com a mão, provavelmente esse seja João. O mesmo que ao ver a cena, segundo o autor desta obra aí, começou a perceber o pedido ridículo que fez ele em outros momentos. E um deles eu vou dizer aqui: Senhor, como que nós fazemos para sentar um à sua direita e o outro à sua esquerda? Tipo assim, dizendo para Jesus Cristo: queremos a sua glória, Jesus. A cena, o quadro mostra o quanto este momento, essa experiência, essa atitude de Jesus deixou todo mundo desconcertado. O tempo vai passando, o pastor já disse aqui, a gente vai vivendo situações difíceis no ministério, a gente vai vivendo situações difíceis da nossa vida pessoal, a nossa família vai enfrentando lutas, perdas, lutos. É uma complexidade grande a vida. Mas o que eu quero dizer aqui nesta noite é que com a experiência da vida, com a experiência do ministério, nós vamos entendendo melhor e nos colocando de uma outra forma a cada ano. É como se eu, a cada ano, o pastor, ou você aqui a cada ano, fosse trazendo para si mais experiência, mais aprendizado, mais presença de Deus, mais agir do Espírito Santo. Isso é igreja. Mas aqui, essa atitude de Jesus deixou todo mundo desconcertado, deixou todo mundo escandalizado, porque Jesus, com este ato, então, ele revela uma face divina, face essa que eles não estavam acostumados a reconhecer, a entender. E por isso eles não enxergavam. O que eu venho dizer a você aqui é que a cada encontro desse, a cada manhã na escola bíblica dominical, a cada encontro, a cada reunião de homens, como eu já vi aqui, a cada uma delas você possa enxergar o que Deus está fazendo na vida desta igreja e, consequentemente, na sua família. Posso ouvir um amém, igreja? Eles não enxergavam, porque Jesus mostrou uma face no qual eles não compreendiam bem. Eu tenho pedido a Deus que eu compreenda Ele, que eu entenda a vontade dEle, que eu viva e queira fazer a vontade dEle, não a minha. É porque quando estamos no ministério, queremos uma igreja, queremos o crescimento, queremos alçar voos. Essa é uma situação que eu estou abrindo o coração, mas eu entendo que Deus me colocou nesse momento ali para carregar a pasta do meu bispo, ajudá-lo, auxiliá-lo, trabalhá-lo, atrapalhá-lo. Ali ele falou: fica aí, filhão. Isso para a gente, como homem, é difícil, mas é necessário. Eu preciso ter um olhar de compreensão para aquilo que Deus ele quer para a minha vida, e só assim eu só vou conseguir ver a face de Deus na minha vida, na minha família, no meu ministério, se eu lavar os pés dos meus servos. Você ouviu bem o que eu falei? Lavar os pés dos meus servos, como Jesus também fez
aos seus discípulos. Quando eu parei para meditar sobre essa passagem, eu entendi. Não que eu não entendesse quem era Jesus na minha vida, mas eu entendi quem eu tinha que ser naquele ministério da Igreja de Nova Vida em Colubandê. Eu entendi o que eu estou a fazer aqui quando o pastor ele me contacta, direcionado por Deus a dizer: filho, você pode, você tem condições de vir aqui, você tem uma agenda para estar aqui. Eu vim aqui agradecer a Deus neste lugar, primeiramente pela vida desta igreja que já impactou a minha vida, mas também lavar os pés do meu pastor, da sua família e dos meus irmãos. Se eu sair de casa, como muitos fazem, muitos líderes inclusive, ensinam a igreja isso. A minha bênção, o meu milagre, o milagre ele vai chegar, não tem dúvida disso, a bênção já está sobre nós, apesar dessa crise que estamos a viver, como o pastor mesmo já disse aqui, trago um filho ao mundo ou não, esse é o medo de muitos, que eu estou dizendo que eu saio da minha casa, com um único propósito, é de lavar os pés dos meus irmãos. Qualquer outra coisa além disso é muito pouco, qualquer intenção fora dessa, é não entender quem é Jesus, é não entender o que é a igreja, é não entender por que o Senhor me colocou aqui, por que o Senhor colocou o irmão que está ao seu lado, por que o Senhor fez chegar ao teu coração. Essa notícia, esse caso, é para você agir. Eu tomo a liberdade aqui de contar um testemunho de uma irmã que se envolveu com um cara perigosíssimo, e ela foi na igreja buscar apoio, porque ela aceitou a Jesus, foi à frente, entendeu que a vida que ela vivia era incorreta, e ela disse: pastor, eu estava pregando naquele dia, pastor, eu preciso da sua ajuda. E a gente pensa que é alguma coisinha pequena, e quando ela põe o caso, era um feminicídio, ela estava sendo ameaçada pelo namorado, aquele cara ia matar ela, ia acabar com a vida dela. E aí eu chamei alguns pastores, amigos, liguei para alguns para perguntar o que você faria. O cara veio na igreja, o cara quer saber quem é que está mudando a cabeça da esposa dele. Sentei com ele no gabinete, com ela, orei e falei assim: quem está mudando a vida dela é o Senhor Jesus. E ninguém vai interromper o que Deus está fazendo na vida dela. Mas eu poderia dizer: não, isso aqui não cabe a mim, isso aqui é perigoso, essa causa eu não vou abraçar, vou deixar Jesus agir. Jesus vai agir através da nossa atitude, isso é a igreja. Essa menina está liberta, caminhando pelos caminhos de Jesus. O rapaz que era casado não aceitou, mas depois entendeu e agora está cuidando da sua família, e ela entregou a sua vida ao Senhor, se arrependeu dos seus erros e vive uma nova vida em Cristo Jesus. Está dizendo lá: eu preciso agora ajudar outras que tenham passado por toda a luta que eu passei, desde a prostituição, ao ser uma intrusa num casamento no qual eu me meti enganada. Igreja é isso, igreja é um ajudando o outro, um socorrendo o outro, um lavando os pés do outro, um entendendo as dificuldades, os erros, as diferenças do outro. Isso é igreja. Nessa obra é interessante as cores também. Lá no fundo, todos observaram que lá atrás estava mais escuro. Pouco dava para ver a face deles. É porque ali demonstra o desespero de quem está vendo uma cena quase que inaceitável aos seus olhos. Essa cena precisa ser vista por nós. Nós precisamos entender da grandeza no qual Jesus se colocou a fazer na cruz, mas também em seu ministério, na sua vida, na sua doação, na sua entrega, no percorrer entre as cidades, buscando cumprir o seu ministério, cumprir a sua vida, cumprir aquilo que Deus, o Pai, havia colocado sobre ele aqui, na sua forma humana. E por isso eu tenho, antes de cada palavra,
de cada atitude, antes de cada decisão, antes de cada feito, perguntado a Deus: Deus, qual é a sua vontade? Não mais a minha, mas qual é a sua vontade? Quantos casamentos vamos nos lembrar, porque a razão, a vontade, o desejo, o sonho de uma das partes é diferente do outro e acaba ali uma rescisão de um casamento. Quantas separações nós vivemos hoje, pelo menos lá na minha igreja, entre filhos, na juventude, não mais na adolescência, mas na juventude, onde ele diz: não dá mais para conviver com meu pai, não dá mais para aceitar, minha mãe não me entende. Quantos conflitos vivemos hoje, porque não prestamos mais honras uns aos outros, somos sempre aqueles que queremos ser servidos. No centro, um Pedro totalmente rendido ao novo que agora lhe vem. A minha oração em relação a essa noite aqui é que a igreja de Jesus Cristo, aqui nesse lugar, a árvore da vida, isso, pastor, e essa igreja se renda ao novo que é uma expectativa divina da face de Deus em relação a cada membro desta igreja, a cada família que aqui se encontra. Mas para isso, precisamos ter o mesmo jeito de agir de Pedro. Famílias, nos rendamos a Jesus aqui nesta noite. Quando eu digo isso, eu digo esposas, se rendam ao seu marido. Maridos, se rendam à sua esposa. Mas eu sou o cabeça. Se renda à sua esposa. Filhos, honrem os seus pais, respeitando, ouvindo, cumprindo os acordos que precisamos num tempo tão difícil e perigoso lá fora, ouvir as vozes dos mais experientes, dos pais, dos avós, do pastor, do diácono, do líder de ministério, da juventude. Reconstruamos Deus em nossas vidas e, consequentemente, iremos reconstruir a nossa família. É isso que acontece. Quando nos rendemos a Deus, consequentemente, a nossa família também se renderá. Atenção, homens. Tem um instituto americano que diz que quando o homem toma a decisão de ir para a casa do Senhor, 90% dos casos, a família também vem. Estou cansado, estou chateado, estou isso, estou ocupado. Essa missão é nossa, homem de Deus, sacerdote do Senhor é nossa. Não transfira isso para sua esposa, não terceirize, vai lá, meu filho, ore por mim. Não, você vem. Você vem. Aqui, do escândalo da reconstrução da imagem de Deus, Pedro aqui se torna agora alguém que se rende. Eu tive algumas conversas com o meu pastor, com o meu bispo, entendendo que algumas coisas precisavam mudar. Quando eu vi isso aqui, falei: meu Deus, eu estou errado. Está tudo errado, no meu coração, na minha mente. Eu procurei, e eu não fiz exatamente essa figuração desse quadro, dessa cena de lavar pés, mas disse a ele: eis aqui, para te servir, para lavar os seus pés. O mesmo fiz com a minha esposa, porque são muitas as vezes que, como homens, inclusive, estamos entendendo e achando que tudo tem que ser feito da forma que queremos, e não temos. Absolutamente não temos. Essa imagem no telão que foi colocado, nós conseguimos perceber que aqui essa imagem, ela vai nos dando, ela vai criando a imaginação do que no fundo, o autor deste evangelho
Ele estava ou está querendo nos apresentar um Pedro contrito, um Jesus que se coloca no lugar de lavar os pés dos outros. Naquele tempo toda a casa tinha servos, alguns poucos, outros mais. Mas havia um que lavava os pés daqueles que chegavam àquela casa. Era o menor servo de todos. Era o mais simples, era o mais humilde. E Jesus falou assim: deixa eles lá, porque quem vai fazer isso sou eu. Ele era o mestre, ele tinha discípulos à disposição dele, mas ele disse: um Deus que nos escandaliza, um Deus que nos mostra sempre o outro diante das construções equivocadas que nós temos, que nós criamos a respeito de Deus. Quantas igrejas, quantos líderes estão equivocados nos seus ensinos? Mas eu louvo a Deus, porque aqui neste lugar há uma igreja, e eu já posso perceber isso com muita facilidade. Uma igreja que preza pela palavra, que preza pelo relacionamento, que preza pela comunhão, que preza pela simplicidade, que preza pela humildade, que preza pela entrega quando estão aqui neste altar. Fiz questão de parabenizar o pessoal do louvor, porque não é cantoria, é adoração, é exaltação, é êxtase. Assim Isaías louvava ao Senhor. É assim que nós temos que fazer, e isso é muito sério. Lá no cantinho tem uma sacola, eu não sei se vai dar para mostrar. Tem um fio de uma sacola, tem um cordãozinho ali, ó, dá para ver ele ali, ó. É o Judas arrumando ali a sua sandália, mexendo na sandália. Talvez ele já estivesse se preparando para sair dali e trair, enganar, entregar Jesus Cristo. Um Judas desconfiado e mostrando para o povo. Aqui Jesus lavando os pés e mostrando para o povo: eu vos revelo uma outra face de Deus. Quando eu li e entendi essa passagem, Deus me revelou uma outra face dele para comigo. Eu vos revelo um Deus que não se enquadra, um Deus que não se encaixa, na verdade um Deus que não cabe nos esquemas que nós, homens, criamos diante deles. Aqui Jesus dizendo: eu revelo a vocês um Deus que tem que escandalizá-los, para que o novo então surja, e uma nova compreensão em nosso coração, em relação a Ele, se dê. Da mesma forma que Ele fez com os discípulos, Ele faz aqui conosco, em nome de Jesus. E sabe por que Ele faz isso? Você sabe por que nós estamos aqui nesta noite, nesta reunião, neste culto? Tudo isso é para glorificar o nome do Senhor Jesus em nossas vidas. O que eu acho lindo em Jesus, tremendo, grandioso, demais para entender, é que numa mesma cena, onde há traição e amor, no momento onde há mentira e a manifestação de toda a verdade, Ele se coloca, nos dando o devido exemplo de como igreja, como precisamos ser. Não importa de que forma vão entrar ali, não importa de que jeito algumas pessoas vão entrar aqui. Eu tenho um problema muito sério. Às vezes chega alguém com um trejeito que é diferente do nosso, os irmãos, a diaconia, os obreiros, alguns olham já meio de cara virada. Não, receba-o com amor, lave os pés dele. Ele chegou lá de fora, ele chegou com os pés sujos,
enlameados pelo pecado. Ele chegou, sim, diferente de nós, mas logo Ele estará em nome de Jesus, passando por um processo de transformação divino, e estará, se não como nós, próximo de nós, em nome de Jesus. Quando Ele mostra a face de Deus nele, todo mundo ali naquela mesa, eu acredito, que sai dali restaurado, sai dali transformado. Toda vez que a palavra for pregada ao teu coração, você sairá daqui mais um pouquinho restaurado por Deus, transformado pelo Pai. É uma transformação diária ou semanal, mas há em cada palavra que recebemos, em cada momento de Deus, em cada encontro dessa igreja. Por isso que eu disse no início, quando a gente lê a Bíblia está nos lendo exatamente como nós estamos entendendo e trazendo para a nossa vida o processo de arrependimento, aonde virá a transformação de Deus sobre nós. Só para lembrar, o pastor pode até não saber, o diácono também, o presbítero, o obreiro, o líder, mas o Deus no qual servimos, Ele conhece cada detalhe da nossa vida, em nome de Jesus. Então mude a sua concepção com Deus, mude a sua forma de ver a vida desta igreja, mude a sua forma de falar a respeito do irmão, até mesmo diante dos teus filhos. Fique atento, meu menino vai fazer 7 anos em julho. Eu conversando em código com a minha esposa sobre uma situação que eu e ela estamos atendendo em gabinete, pasme, ele perguntou assim: foi fulano, papai? Eu olhei para ele e falei: ué, eles pescam tudo, eles estão observando tudo, estão ligados. Muda a sua concepção de falar a respeito do irmão. Ajuda, lava os pés. Mas ele falou mal de mim, mas ele brigou comigo, mas ele tirou da escala. Ele lava os pés dele. É noite de transformação, é noite de restauração, é noite de ter uma nova forma de ver Deus, de olhar para a igreja de Jesus, de entender qual é a nossa missão aqui neste lugar. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui agora. Nós fizemos uma pesquisa nos homens lá na igreja. Eu tenho no meu ministério 250 homens, pastor. Eu não cito nomes, mas isso é algo a ser pensado. Estamos passando por uma maratona da masculinidade lá. Maratona, 6 meses, apanhando de Jesus toda segunda-feira. Meu Deus do céu. Mas como tem sido bom. Chegou no momento de falar sobre finanças. Que situação, igreja? Eu não estou falando daqui, estou falando do Colubandê. Billy Graham, ele disse algo assim muito importante que foi falado lá, que eu vou deixar aqui para os homens dessa igreja. Ele disse assim: você quer saber onde está o coração de um homem? Esposa, você quer saber onde está o coração do seu marido? Filho, você quer saber onde está o coração do seu pai? Talvez eu vá arrumar um problema para os homens aqui hoje, mas eu vou arrumar, porque é bênção. Ele disse assim: pega lá os canhotos, os cheques dele, naquela época era cheque, e olha para cada qual deles e vê onde está o coração dele. Hoje não tem mais talão de cheque, mas tem um aplicativo do banco no celular, não tem, gente? Pega o teu aplicativo, o pastor que esteve lá falou isso, e agora ficou no meu coração, eu tive que fazer com minha esposa e meu filho, agora vocês vão ter que fazer também. Meu coração está na minha esposa, meu coração está em Jesus, nas coisas dele, da casa do Pai. Onde estão minhas primícias? Porque sozinhos nós não somos capazes de fazer isso, mas com a esposa, com os filhos. E vai haver conserto em nome de Jesus. Vocês vão entender.
o quão é grandioso o agir de Deus através das nossas vidas. Se eu falei isso, era porque Deus queria mudar a concepção de alguém aqui a respeito disso. Não estava no meu projeto, então fique atento ao que Deus está falando aqui nesta noite. Há um silêncio aqui nesta cena, neste quadro. Como eu disse, uma arte aqui nesta noite nos ajudando a ler a Bíblia. Sabe por que eu trago essa palavra hoje aqui? Porque a igreja esqueceu do verdadeiro amor, talvez nós esqueçamos de sair da nossa casa e lembrar ao nosso vizinho que estamos indo para a igreja e ele não tem um carro, mas eu tenho, eu posso levá-lo. Esquecemos de servir aquele irmão necessitado que mora na nossa rua e nós sabemos que ele está desempregado. E dividir o pão que temos à mesa é também a nossa missão, até mesmo de evangelismo, aquele que ainda não conhece Jesus. A igreja precisa trabalhar por essa rua, por esse bairro. As pessoas precisam saber que aqui é uma igreja que não está preocupado apenas consigo, mas preocupado também com eles. Você tem abordado eles? Você tem falado de Jesus? Você tem falado daquele jovem que aqui tem um encontro jovem? Você tem falado daquela mulher que aqui é uma reunião onde as Déboras se encontram aqui, que se colocam de joelhos no chão e por causa disso as mulheres, os maridos estão de pé e os filhos também? Às vezes nós vivemos isso aqui, esquecemos. O projeto de Deus para a vida dessa igreja é muito maior. Eu não sei como é que o pastor vai fazer, mas talvez isso daqui, se houver uma participação assim, em massa dessa igreja, essa igreja fica pequena em pouco tempo. Não é fazer muita coisa não, é cada um trazer um. Pronto, tem que abrir um segundo culto domingo à noite. É só isso. E às vezes nós colocamos tantas dificuldades, e às vezes nós temos tantas as nossas desculpas e motivos. Mas eu entendo que se eu sou um discípulo de Jesus, eu preciso, a partir de hoje, mudar a minha vida, mudar a minha forma de reagir àquilo que o Senhor tem colocado. Eu preciso ter oração, mas também preciso ter ação, porque se eu só orar, será apenas algo místico, barato. Eu entendo que eu saio daqui orando, Senhor, me coloca homens à minha frente, Senhor, me dá intrepidez, me dá coragem, me dá entendimento, me dá o desejo de estudar a Tua palavra, tira esse coração preconceituoso que eu tenho e eu vou ali abordar aqueles ali, ó. Eu vou lá, eu falo sempre esse testemunho, porque teve um dia que passou um grupo de homossexuais à frente da minha igreja, e eles olharam para a igreja, estava o culto, e um falou assim, nossa, que música bonita. Eu falei, opa, eu estou entrando com o carro, eu ouvi, eu parei o carro, falei, peraí rapidinho, minha esposa, eu fui lá, convidei, todos eles entraram. Aí eu entrei, 6, 7 homossexuais comigo, o pessoal olhou e falou assim, o que está acontecendo, pastor? Olhar preconceituoso, para lembrar, nós somos casa de Deus, nós somos casa de misericórdia. Nós somos aqueles que eles olharão e entenderão que aqui há pão, que aqui há água, pão do céu, pão que dá vida, alimento que nutre espiritualmente. É isso que nós somos, mas só conseguiremos cumprir isso, se entendermos o que Jesus está dizendo aqui com este ato de lava-pés. Havia ali alguns preconceituosos, insatisfeitos, que nós não sejamos esses em nome de Jesus, que nós entendamos que o nosso Senhor, Ele protege, Ele ama a cada dia mais. A minha oração, que ao final deste culto, em nome de Jesus, nós reconheçamos, que a nossa família reconheça que Jesus, esse é quem tem que ser adorado, não os nossos pedidos, não as nossas orações que fazemos. Com certeza, Ele, no devido tempo, nos atenderá, mas não é esse o mover de sair da nossa casa para vir à igreja, não.
O nome dele precisa ser adorado com a graciosidade necessária, com a busca diária de uma retidão de santidade em nome de Jesus. Eu entendo, pastor, que o nosso município, apesar de ter muitas igrejas, lá no Colubandê é uma a cada esquina. Apesar disso tudo, o nosso município, ele precisa ser escandalizado por Jesus, com o meu e com o teu testemunho, para aqueles que também venham a mudar o seu jeito de ser, quando verem você um Jesus amoroso, um Jesus piedoso, um Jesus que cuida, um Jesus que mostra a sua face, em nome de Jesus. Só para dizer para você um testemunho, eu trabalhei, eu tive a honra, eu tive o privilégio, eu tive um presente de Deus de trabalhar 27 anos na mesma empresa. Eu só saí de lá porque eu assumi o ministério pastoral. Foram 27 anos, eu entrei lá, eu era um menino, um jovem garoto, eu não era cristão, eu entrei, eu cometi falhas, eu errei, depois veio a minha conversão, e depois da conversão eu tropecei, eu caí, eu errei. Todos aqueles lá conheciam a minha vida de ponta a ponta. Veio a minha restauração, veio o meu ministério. O 01 da empresa, o presidente se aposenta, vai morar em Portugal, diz para mim assim, se você quiser você vai comigo, separou mais uns 4, porque ele tem um escritório lá também, vem comigo. Eu disse, não, doutor, eu vou ficar aqui, porque eu tenho um ministério, eu tenho uma igreja, para cuidar, para servir, para amar. Um dia ele me chama naquele escritório, e ele faz assim, mais de 500 funcionários naquele salão, naquele santuário, naquele auditório, e de repente, quando eu entro, está todo mundo ali, e ele manda fazer um vídeo com toda a minha trajetória. Eu não falo isso para me exaltar, mas eu vou te explicar por quê. E ele faz uma placa, e a informática, a UTI, passa a ter Sala Pastor André Brandão, onde tem lá mais de 40 funcionários naquela sala. Não é pelo meu nome, mas quando ele botou ali pastor bem grande e o meu nome pequeno, ele entendeu e viu em mim o amor de Jesus. Eu não merecia nada disso. Na verdade, nós não merecemos, mas a tentativa, o esforço, os feitos durante 27 anos deixaram marcas de erros e de acertos, mas a maior marca foi Jesus. Que seja assim na sua casa, que seja assim na sua igreja, que seja assim no seu trabalho, que seja assim por onde Deus mandar você ir. E Deus vai começar a colocar à frente de alguns, pessoas que vão querer ver em você esse lava-pés. E quando isso chegar, não retruca não, não reclama não, não põe a mão na cabeça desesperado não, apenas cumpra esse ato de lava-pés, que fala muito ao nosso coração. Casamentos vão mudar. O maridão lavar o pé da esposa. Aí teve uma que falou para mim assim, pastor, ele lavou, mas ele enxugou a cada meio do dedinho, tão gostoso, ele nunca tinha feito isso. Aí minha esposa olhou e falou assim, eu também quero. Aí é lavar o pé, enxugar o pé, é passar o creme, é fazer a massagem, e depois é só vitória. Deu para entender? É assim que Jesus faz. É o renovo do casamento, é o renovo da aliança, é o renovo do que Deus te deu como bênção, como presente para a sua vida. A sua esposa, o seu marido, ele pode estar barrigudinho, ele pode estar careca, ele pode estar meio ogro, né? A gente vai ficando velho, vai ficando chato.
mas ele é a bênção que Deus deu para você, para a tua vida. A tua esposa é um presente de Deus. Lave os pés dela, compreenda. Os seus filhos são presentes. Filhos, lembrem-se dos seus avós. Lembre-se. Curta cada dia da sua vida, cada momento, cada encontro, por mais simples que pareça. A Bíblia vai dizer que a vida, ela é um sopro, ela passa rápido, da mesma forma que ela vem, ela vai. Se eu for lembrar, quando eu comecei naquele escritório, eu era 17, 18 anos, eu já vou fazer 51. Passou rápido, meu filho nasceu esses dias, já fazia 7 anos. Passa rápido, a gente nem vê. Chegando em casa nessa noite, não desperdice o que Deus falou ao seu coração. Faça esse ato de lava-pés na sua família. Alguns não vão entender, alguns vão até ridicularizar-se. Mas o Deus que nós cremos, Ele vai se agradar por demais. Quando agradamos o coração de Deus, Ele derrama bênção sobre a nossa vida. Mesmo que não mereçamos, mesmo que erremos, mesmo que em alguns momentos vivamos essa confusão que vimos aqui os discípulos, não entendendo quem é Jesus, mas que nessa noite nós venhamos a entender que Jesus, Ele é amor, Ele é serviço, Ele é entrega, Ele é gratidão. Nós somos casa de misericórdia. Você é uma casa. Todos nós temos aqueles a alimentar, a cuidar, a abrigar. Que todos nessa rua, ao passar por essa igreja, digam: ali tem uma igreja que recebe, que abriga e que prega a palavra. Mas sabe o que acontece? O pastor não vai lá, não vai conseguir chegar neles. Às vezes falamos aqui 1 hora e não alcançamos o coração deles. Mas você pode ser usado a alcançar ele com um abraço, com uma ajuda, com um apoio, com uma palavra, com uma oração, com uma ação. Então não perca mais tempo. Seja você um exemplo de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. Gratidão pela vida dessa igreja. Gratidão pela sua paciência comigo e gratidão a Deus por me trazer aqui nessa noite e ver uma igreja tão linda, homens e mulheres amando Jesus e a sua palavra, palavra que restaura e que liberta. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, porque eu fui restaurado nessa noite. Louvado seja o teu nome.